Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma reflexão bíblica, mais especificamente nessa noite, nesse domingo de Páscoa. Nós estamos já ao longo dessa semana refletindo sobre alguns textos que nos ensinam sobre a importância da Páscoa, a importância da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos ler o texto que fala especificamente sobre isso. Lucas capítulo 24, versos 1 a 12 dizem assim: No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. Mas eles lhe disseram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele falou ainda na Galileia: É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então elas se lembraram das suas palavras. E voltando do sepulcro anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Mas as palavras delas lhe pareceram um delírio, e eles não deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro, e abaixando-se viu somente os panos de linho, e retirou-se admirado do que via acontecido. Na nossa última reflexão bíblica de quarta-feira, nós falamos sobre a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. O Senhor Jesus, sabendo que a hora da sua crucificação se aproximava, foi para Jerusalém com os seus discípulos. E no momento em que ele entra na cidade, ele é aclamado pelas pessoas. Tudo isso aconteceu exatamente uma semana antes da sua ressurreição. Se você acompanhar o texto bíblico ao longo do Evangelho de Lucas, por exemplo, você vai ver que muita coisa aconteceu naquela semana em que o Senhor Jesus Cristo estava em Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, vai ao templo, vê toda a glória e a riqueza do templo e chora sobre Jerusalém. Jesus sabia que a riqueza e a glória do templo eram falsas, porque as pessoas viviam uma vida de sacrifício ao Senhor, mas não de obediência. Então o Senhor Jesus sabe que o julgamento do Senhor virá sobre aquelas pessoas e por isso chora sobre Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo, ao longo daquela semana, também fala com as pessoas, conversa, ensina, debate com os mestres da lei, os fariseus e os saduceus. Num dado momento, ainda dentro do templo de Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo começa a expulsar os comerciantes, os mercadores que estão lá dentro, lembrando as pessoas que a fé não devia ser comercializada de maneira nenhuma. Ao longo daquela semana, o Senhor Jesus tem vários debates com as lideranças do seu país, da sua cidade. Por isso mesmo, eles decidem que não dá mais para aguentar o Senhor Jesus. É preciso matá-lo. Os líderes religiosos, então, eles procuram Judas, percebem que ele está disposto a traí-lo por 30 moedas de prata e assim organizam como vão prender o Senhor Jesus Cristo para então matá-lo. O texto ainda nos conta que Jesus teve o tempo de cear a ceia dos pães ázimos, aquilo que ficou conhecido como a ceia do Senhor, junto com seus discípulos. O Senhor Jesus dá a eles umas últimas instruções, então o Senhor Jesus Cristo vai para o jardim do Getsêmani para orar, ali ele é preso e levado então para o Sinédrio. O Evangelho de Lucas faz questão de nos contar todo o processo que aconteceu ali e como ele foi irregular à luz da lei daquela época. O Senhor Jesus Cristo foi levado para o Sinédrio à noite e na calada da noite o Sinédrio se reúne para julgar o Senhor Jesus, o que era proibido pela lei. Não podendo então matar o Senhor Jesus, isso por conta da dominação romana, eles enviam o Senhor Jesus a Pilatos, que não vê nele crime nenhum. Mas ao mesmo tempo Pilatos não quer criar problemas com as lideranças, então envia o Senhor Jesus para a instância superior, para Herodes. Herodes interroga o Senhor Jesus, não recebe nenhuma resposta dele, mas também não vê culpa nele. Manda de volta para Pilatos, para que Pilatos sim resolva o problema. Pilatos ainda tenta de alguma maneira soltar o Senhor Jesus Cristo, acreditando que o povo vai pedir a soltura dele. Mas isso não acontece. E aí Pilatos, não tendo mais outras alternativas e não querendo se indispor com as lideranças judaicas, então entrega o Senhor Jesus Cristo aos seus soldados para ser crucificado.
Nós podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 23, como foi a crucificação do Senhor Jesus. Ele foi ridicularizado, ele foi espancado e, como ato último de desrespeito, ele foi crucificado a olhos vistos, para todas as pessoas verem o que acontece com aqueles que desagradam as lideranças da época. É quando então nós chegamos ao texto que nós lemos. Os últimos versos do capítulo 23 nos contam como foram os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Esse texto nos conta que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado e morreu no fim de tarde de sexta-feira. E você precisa se lembrar que, segundo o costume judaico, ninguém podia fazer nada no sábado, ainda mais em um sábado de Páscoa como era aquele. O texto conta que o enterro do Senhor Jesus Cristo teve que ser muito rápido. 2 homens influentes da época, Nicodemos e José de Arimateia, pediram permissão, retiraram o corpo do Senhor Jesus Cristo da cruz e o colocaram em um túmulo, que naquela época não era como os de hoje. Os de hoje são cavados normalmente na terra, naquela época eram pequenas grutas, pequenas cavernas nos quais os corpos eram colocados, literalmente como se fosse uma gruta escavada na pedra. Depois, uma pedra pesada era colocada em cima, selando aquele túmulo. O texto conta que o Senhor Jesus Cristo teve que ser colocado no seu túmulo de maneira ainda inapropriada. No costume da época, as pessoas normalmente lavavam o corpo, ungiam o corpo passando óleos e ervas aromáticas. Mas isso não foi possível com o Senhor Jesus Cristo, porque já era final de tarde, sexta-feira, e depois que o sol se pusesse, ninguém podia ser encontrado fora de casa. O fato é que eles colocam o corpo do Senhor Jesus Cristo lá e vão para suas casas, onde passam sábado, trancados, sem poder fazer nada. Mas o texto que nós lemos nos conta que logo no início do domingo, ainda no raiar do sol, algumas mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras, foram ao sepulcro do Senhor Jesus para então preparar o seu corpo. Elas queriam dar um pouco de dignidade ao Senhor Jesus Cristo, pelo menos na sua morte, já que em vida isso lhe foi negado. Mas o fato é que quando elas chegam lá, elas encontram o túmulo do Senhor Jesus aberto. E na hora elas ficam assustadas. Será que roubaram o corpo do nosso mestre? Será que ainda cometeram esse último ato de desrespeito, negando dignidade a ele? Quando elas veem isso, elas entram dentro do túmulo e elas veem que ele não está lá. Elas ficam desoladas, elas não sabem nem bem o que pensar, quando surgem diante dela 2 homens com roupas resplandecentes. E eles fazem a elas uma pergunta muito significativa. Por que vocês procuram aqui num cemitério? Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? E eles perguntam a elas também, não foi isso que ele disse quando ainda estava pregando na Galileia? Que ele haveria de ser preso, morto, mas depois ressuscitaria? Então por que vocês estão aqui procurando pelo Senhor Jesus? Ele não está morto, ele está vivo. Com essas palavras, elas se lembram que o Senhor Jesus realmente havia avisado que aquilo aconteceria. E elas correm de volta para a cidade, então, para contar aos discípulos. Essa história toda é tão fantástica para eles que eles estranham, não é possível, elas devem estar delirando. Pedro, então, corre até o túmulo do Senhor Jesus para ver se era isso mesmo que havia acontecido. E quando ele chega lá, ele entra no túmulo também, mas ele só vê panos caídos no chão, confirmando a história daquelas mulheres. Se você continuar lendo o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas vai dizer que os discípulos, que Pedro voltou para casa, encontrou os outros discípulos e eles lá ficaram trancados, ainda em suspenso, entendendo que o Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado, mas não entendendo tão bem assim. Entendendo, mas não entendendo, ainda perplexos com tudo aquilo. Mais à frente, lá em Lucas 24, versos 36 a 49, o texto vai nos contar que o Senhor Jesus Cristo vai realmente aparecer para os discípulos. No final da tarde daquele domingo, eles estarão em casa, trancados, e o Senhor Jesus vai aparecer do nada no meio deles. Aquilo foi tão estranho que os discípulos ficaram apavorados. Eles ficaram imaginando que eles estavam vendo um fantasma ali no meio. Mas o Senhor Jesus fala com eles e os tranquiliza. O Senhor Jesus mostra aos discípulos que ele não estava ali como um corpo, como um espírito, como um fantasma. Ele estava ali em corpo mesmo.
tanto que ele faz questão de mostrar aos discípulos os furos nas suas mãos e nos seus pés. Se o Senhor Jesus Cristo tivesse aparecido aos discípulos como um espírito ou como um fantasma, de fato é porque o seu corpo estaria morto. Mas não, o Senhor Jesus Cristo está literalmente vivo com o seu corpo diante dos discípulos. Ele está vivo, ele ressuscitou. Os discípulos então conseguem entender isso, que de fato tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia avisado se cumpriu. Ele estava vivo diante deles. Se você continuar lendo a Bíblia e chegar depois no livro de Atos, você vai ver um discurso no qual Pedro faz, já inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, no qual ele comenta tudo isso. Atos capítulo 3, verso 15, você vê Pedro dizendo: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou entre os mortos e nós somos testemunhas disso. Pedro não se conforma, Pedro e os discípulos não se conformam apenas em saber que o Senhor Jesus está vivo. Eles precisam anunciar isso a todas as pessoas, que naquele sábado, quando eles estavam trancados em casa, apavorados e entristecidos pela morte do Senhor Jesus, o Pai, pelo seu poder, o ressuscitou e o trouxe de volta à vida. Ressurreição é isso. Ressurreição é o Pai trazendo à vida aquele que está morto. Mais à frente, algumas décadas depois, Pedro vai falar sobre isso também. Paulo vai falar sobre isso também. Paulo fala sobre isso, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Ali, Paulo diz aos cristãos da cidade de Corinto: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará. O que Paulo acrescenta aqui é que o Senhor não apenas ressuscitou o Senhor Jesus, mas ressuscitará todo aquele que crê no Senhor Jesus. Todo aquele que vive no Senhor Jesus será ressuscitado no dia final. Isso nos resume bem qual é a mensagem da Páscoa. A mensagem da Páscoa é uma e só uma: Cristo ressuscitou. E todo aquele que nele crê, todo aquele que crê no Senhor Jesus a ponto de se entregar a Ele e viver nele, será ressuscitado também no dia final. O Senhor Jesus já havia dito isso. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, o Senhor Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor Jesus Cristo está explicando muito bem o sentido disso tudo. Ele está dizendo que com certeza nós ainda passaremos pela morte física. Todos nós, seres humanos, um dia morreremos, é inevitável isso. Mas para aquele que estiver em Cristo, a morte não será o final da história. Aquele que estiver em Cristo será levantado da morte, resgatado da morte para a vida eterna, para a vida plena, para a vida perfeita, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo para toda a eternidade. O apóstolo João faz questão de nos contar um pouco sobre isso. Décadas depois da ressurreição do Senhor Jesus, João recebe do Senhor a revelação de como será a eternidade. E ele nos conta isso em Apocalipse, capítulo 7, versos 16 e 17. Ali João diz da parte do Senhor que aqueles que estão em Cristo, na eternidade, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. A vida eterna que o Senhor tem para aqueles que estão em Cristo é essa vida plena, essa vida perfeita que nós tanto ansiamos e nós não conseguimos encontrar aqui. A vida eterna é a vida para sempre na presença de Deus. Tudo isso resume para a gente qual é a mensagem da Páscoa, qual é a mensagem da ressurreição do Senhor Jesus. Páscoa é a celebração da vida sobre a morte. Páscoa é a celebração da vida que vai além da vida. Páscoa é a celebração da vida que vai além de 90 ou 100 anos. Páscoa é a celebração da vida eterna que sobrevém a todo aquele que vive no Senhor Jesus Cristo,
a vida eterna que sobrevém a todo aquele que crê no Senhor Jesus e entrega sua vida a Ele. Páscoa é isso. Páscoa é viver em Cristo, sabendo que a sua vida não se resume ao aqui e não se resume ao agora, mas ela se estende por toda a eternidade. Mas há um segundo ensinamento que esses textos nos indicam sobre a Páscoa. O segundo ensinamento que nós precisamos aprender e aplicar para as nossas vidas hoje é o seguinte: se você está em Cristo, toda dor, todo sofrimento e todo desamparo são provisórios. A história de Cristo nos mostra exatamente isso. Ele teve uma vida extremamente sofrida, ele teve momentos de alegria, mas ele foi muito perseguido ao longo da vida. Especialmente na sua última semana e nos seus últimos momentos, o Senhor Jesus Cristo sofreu muito na mão daqueles que o perseguiam. Os discípulos sofreram muito com aquilo tudo também. E os discípulos sofreram muito naqueles dias, sabendo que o Senhor Jesus estava morto. Mas então o Pai pôs um fim ao sofrimento de todos eles. O sofrimento do Senhor Jesus Cristo se encerrou na morte, mas o sofrimento dos discípulos de Cristo se encerrou com a ressurreição do Senhor Jesus. E vendo o Senhor Jesus Cristo ressurreto, eles novamente se alegraram. O fato é que depois o Senhor Jesus Cristo ascenderá aos céus e se assentará à direita do Pai. Os discípulos continuarão na terra, dando seguimento ao ministério do Senhor Jesus. E por isso eles também sofrerão. Por isso eles também terão dias difíceis. Mas o texto diz que eles conseguiram encarar tudo isso, sabendo muito bem que Cristo os aguardava. Que quando a existência deles, a existência terrena deles se encerrasse, eles seriam ressurretos para viver na presença de Cristo para todo sempre. E ali não haveria mais dor, não haveria mais lágrima, não haveria mais sofrimento nenhum. A vida dos apóstolos nos ensina que, ainda que doam as coisas aqui embaixo, tudo isso é provisório e não se pode comparar à alegria que nós teremos na presença de Cristo. A ressurreição de Cristo nos ensina que toda dor, toda angústia e todo sofrimento é provisório. E é isso que nós precisamos manter em nossas mentes, não apenas agora nesses dias de Páscoa, mas todos os dias da nossa vida. Você já está cansado desse tempo de isolamento social? Você já está entristecido com tudo isso? Angustiado com a falta de contato humano? Calma. No momento oportuno, o Senhor dará fim a isso tudo. 30, verso 5 nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor sempre restaura a nossa alegria. Assim como em breve o Senhor restaurará a nossa rotina normal. Nós voltaremos a nos encontrar em ato de culto e a nossa vida será retomada àquela antiga normalidade que nós vivíamos. Poderemos novamente abraçar uns aos outros, continuar com os nossos relacionamentos que foram um pouco afetados por essa nova rotina. O Senhor restaurará a alegria da vida em comunidade. E no momento oportuno, quando esses dias aqui embaixo se encerrarem, aqueles que estão em Cristo serão recebidos pelo próprio Senhor Jesus e viverão na eternidade com Ele, onde não haverá lágrima, onde não haverá choro, onde não haverá nem dor, nem sofrimento e nem angústia. Até lá, vamos perseverar em Cristo, pedir que Ele sempre renove sua alegria em nossos corações, nos dando alegria para continuar seguindo os seus passos. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado mais uma vez por tudo que a Tua Palavra nos ensina. Muito obrigado porque a Tua Palavra nos revela o tamanho do Teu amor para conosco, Pai, que enviou o Senhor Jesus Cristo ao mundo para morrer na cruz por nós. Muito obrigado pelo tamanho da graça do Senhor Jesus Cristo, que aceitou morrer por nós, recebendo sobre o seu corpo o sofrimento, o castigo e a morte que nós merecíamos, Pai. Muito obrigado pela obra da redenção que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz. Mas muito obrigado também, Pai,
porque o Senhor o ressuscitou. O Senhor deu fim à nossa angústia, Pai, trazendo o Senhor Jesus de volta à vida. E por isso nós nos alegramos nesse dia, porque a história da nossa redenção não terminou em morte, mas terminou em vida. Muito obrigado, porque em Ti nós adoramos um Cristo vivo, que está vivo, e porque está vivo, conhece nossas dores, nossos sofrimentos, nossas angústias, e vem ao nosso socorro. O nosso Cristo não nos deixa desamparados, mas está sempre conosco, nos guiando através do Seu Santo Espírito, renovando em nossos corações a alegria nos momentos em que as coisas são tão difíceis. Muito obrigado, Pai, porque Cristo vivo está. Tudo aqui vale a pena, tudo aqui pode ser enfrentado, guardados na certeza de que o Senhor nos espera para o dia que nós habitaremos na Tua presença por todo sempre. Por isso pedimos, guarda-nos nessa santa esperança, Pai. Nessa santa esperança, renova a nossa alegria e o nosso ânimo a cada dia. Ensina-nos a viver em Cristo, Pai, e assim desfrutarmos da Tua presença conosco. É no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito obrigado pela presença de todos. Uma feliz Páscoa e que Deus os abençoe. Ouço o som do martelo batendo nos cravos. Ouço o som de blasfêmia de homens irados. Ouço o som de Jesus ofegante e aflito. Ouço até gargalhadas de algozes cruéis, zombarias de homens infiéis. Ouço o som de Maria a seus pés soluçando. Ouço o som de trovões e clarões protestando. Ouço o som de tremores de terra, o céu se enfurece. Ouço o som, ouço o som de angústia, de dor, de gemidos. Ouço o som de esperança aos homens perdidos. Veja o Pai com seu coração dilacerado por estar de Jesus separado. Que mistério! Mas da morte brotou nova vida, da tragédia irrompe a alegria. Salvação chegou ao pecado. Vejo então que o universo inteiro contempla o seu Deus, destituído de glória e beleza. Vejo até a agonia dos espectadores ao olhar essa cena tão forte e brutal, o ataque das forças do mal. Vejo ali os discípulos em desespero, pois Jesus, o seu mestre e o pão verdadeiro, morto foi
e seu sangue escorre naquele madeiro. Quanta dor! Ouve a voz que te chama da cruz do Calvário. É Jesus que pagou o preço tão necessário. Ele diz: filho, eu me entreguei por inteiro e sofri por amor verdadeiro, infinito. Eu morri pra poder te dar vida, vida plena e que nunca termina, ao alcance